que Deus de propósitos. Amém? Estamos nos dias que se fala muito sobre propósito, né? E nós não podemos tirar nossos olhos do propósito. Fala assim: não tire os olhos do propósito. Aqui no versículo de número 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, fala sobre os discípulos do caminho de Emaús. No versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estados. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinha tido uma visão de um anjo que dizia: ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse: ó todos, e tardio de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Glória a Deus. Pode ser em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos claramente que esses dois discípulos que caminhavam, não era João, não era Pedro, mas não fazia parte daquela elite que nós estamos acostumados a pregar. Eram dois discípulos de Jesus, alguém que tinha sido comissionado por Jesus, alguém que seguia a Jesus, porque presta atenção, Jesus, irmão, nessa época, Jesus tinha vários tipos de seguidores. Tinha aqueles que seguiam Jesus pelo pão, tinha aqueles que seguiam Jesus pelo seu ensinamento, tinha aqueles que seguiam Jesus pelo milagre, mas tinha aqueles que via em Jesus uma grande liderança política. Porque preste atenção, nesse período de tempo, Israel era dominada pelos romanos. Então havia uma promessa que um grande libertador, que um rei se manifestaria a Israel, e que esse rei traria paz sobre Israel, trazia paz sobre o povo. O povo de Israel estava muito oprimido neste tempo. Então, a chegada de Jesus renovava no coração de alguns uma esperança efêmera, né? Alguém que olhava para Jesus com os olhos físicos, com o olhar humano, com o olhar carnal, e não entendia que o propósito de Jesus ter vindo ao mundo era superior, era maior. Então, a Bíblia diz que Jesus ele morre
decepcionado, cabisbaixo. Sabe, irmãos, porque, presta atenção, a decepção, ela nos causa tristeza profunda. Dependendo da decepção que você passa na vida, aquela decepção, ela te aprisiona de uma tal maneira que a decepção pode causar até um pecado na tua vida. Aqueles discípulos estão caminhando e eles são cabisbaixos, desanimados, tristes, caminhando estrada fora, até o momento que um estranho se aproxima. Então, aquele estranho começa a interagir com eles, a conversar com eles. Então, Jesus diz: por que vocês estão cabisbaixos? Por que vocês estão tão tristes, desanimados, decepcionados? Então eles olham para Jesus e dizem assim: tu és o único estrangeiro em Israel que não sabe o que aconteceu. Porque presta atenção, irmãos, a morte de Jesus foi algo que chocou Jerusalém. As pessoas que ali estavam, as pessoas que caminhavam, tanto o estrangeiro como os nascidos em Jerusalém, aquilo trouxe uma comoção para aquele povo. Mas Jesus se refere a eles e eles dizem: olha, Senhor, tu és o único estrangeiro em Israel que não sabe o que aconteceu. Olha, nós tínhamos uma esperança, nós achávamos que esse Jesus, ele era o libertador de Israel, que ele ia trazer paz sobre Israel, mas ele morreu. E hoje já é o terceiro dia. Sabe, irmãos, aquelas pessoas estavam na expectativa de Jesus ser o grande libertador, de Jesus acabar com a opressão que Roma trazia sobre Israel. Então, Jesus agora olha para eles e vê neles uma frustração, porque eles dizem para Jesus: olha, agora já é o terceiro dia e nada aconteceu. É bem verdade que algumas das mulheres, elas dizem que foram ao sepulcro e que ele ressuscitou, que viram um anjo. Os discípulos foram até o sepulcro e quando eles voltaram, eles vieram com a esperança que talvez fosse como a mulher contou. Mas agora é o terceiro dia. Sabe, irmãos, bem verdade é que Jesus toma a cena. Só que preste atenção, Jesus olha para aqueles discípulos e a palavra de Jesus foi a seguinte: ó, tolos, insensatos e tardio de entendimento. Será que vocês não ouviram tudo que os profetas falaram? Que era necessário Cristo morrer, padecer e ao terceiro dia ressuscitar. Sabe, aqueles discípulos, eles perderam a esperança, eles perderam o propósito, eles perderam a visão. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado porque nós estamos servindo a Deus. Eles não estavam servindo a Jesus. Eles criam, mas quando Jesus morreu, eles se viram entristecidos, desanimados, desmotivados. A sua motivação acabou. Eles estavam voltando para a sua casa, porque agora o mestre não estava mais no meio deles. Isso nos traz vários alertas, porque muitas das vezes nós servimos a Jesus só por conveniência. Nós fixamos o propósito,
fixamos uma visão, e quando não somos atendidos naquela determinada área que nós buscamos, que nós acreditamos, nós simplesmente desanimamos e voltamos para trás e vamos embora. Isso é muito sério para nossas vidas, sabe por quê? Porque isso limita a nossa visão, isso limita a nossa vida. Esses moços estavam com Jesus, enquanto Jesus alimentava o seu propósito, a sua visão, eles estavam firmes, eles estavam determinados. Sabe, irmão, muitas das vezes nós estamos servindo a Jesus, estamos firmes, estamos convictos, mas basta não sermos atendidos, muitas das vezes em nossos caprichos, muitas das vezes naquele ideal que nós colocamos como fonte de inspiração, e aí nos decepcionamos. E quando nós nos decepcionamos, nós não queremos mais fazer nada. Simplesmente baixamos a nossa cabeça e nos conformamos. Sabe? Jesus falou, mas nada aconteceu. Eu já estou há um ano, eu já estou há 2 anos, eu já estou há 3 anos na igreja, mas nada aconteceu. Sabe, irmãos, na verdade, que aqueles que servem a Deus só por conveniência, eles vão servir até enquanto aquilo for lucro para eles, até enquanto aquilo lhe trouxer algum retorno. Mas quando eles buscarem e não encontrarem, eles se decepcionarão. E nós precisamos tomar isso como alerta para nossas vidas, porque nós estamos servindo a Deus com um propósito. O nosso propósito é morar na eternidade. Jesus olha para aqueles discípulos, Jesus começa a confrontá-los, a dialogar com eles, sabe? Rick Warren, ele falou assim que a pior tragédia na vida de uma pessoa é uma vida sem propósito. Sabe, nós vivemos sem propósito, casamos sem propósito, aceitamos a Jesus, estamos na igreja sem propósito, sem visão, sem perspectiva. Sabe, preste atenção. Se eu perguntasse para você hoje, você aceitou Jesus, você está na igreja, você está servindo a Deus, qual é o propósito? O que você tem como propósito, irmão, de estar na igreja, de estar servindo a Deus? Não, eu sou aquele irmão que não quer confusão, eu sou aquele irmão que eu não quero problema, eu sou aquele irmão que vinha só ouvir a palavra porque eu acho bonito. Presta atenção, irmãos. Nós devemos vir à igreja, nós devemos servir a Deus, mas servir com um propósito. Porque senão nós vamos servir a Deus até enquanto for conveniente para nós. Presta atenção. Aqueles moços estavam decepcionados, desacreditados. E muitas das vezes, irmão, nos pegamos nesta situação. Nós estamos na igreja, nós somos servos de Deus, mas estamos em busca dos nossos próprios prazeres. Então o prazer tem minado o propósito, o prazer tem minado o nosso foco, tem tirado a nossa visão, porque nós estamos servindo a Jesus, mas nós queremos aproveitar tudo que o mundo tem para oferecer, tudo que Ele pode nos dar. Não, eu sirvo a Deus, mas eu também vou aproveitar a minha vida ao máximo. Hoje você vê balada gospel, você vê um monte de miséria por aí, e tem pessoas que dizem,
Sabe, irmãos, muitas pessoas têm perdido a visão, sabe? E são pessoas, irmãos, que cultuam o prazer como principal motivação de comportamento humano. E principalmente, irmão, na vida dos jovens. Você já viu, irmão, há uns tempos atrás, havia uma empresa de marketing que elas faziam assim, ó, você grava um vídeo de X minutos e você ganha R$1. Então aquilo virou uma febre no mundo. Os vídeos do TikTok. Aquilo comprou o coração dos jovens, irmãos. Hoje, você vê, a maioria dos cristãos que estão dentro da igreja, eles não sabem orar o Pai Nosso. Eles não sabem o Salmo 23. Eles não sabem o Salmo 1. Mas a musiquinha do TikTok, a dança do TikTok, a foto do TikTok, eles tiram de ler. Então precisamos, irmãos, termos mais compromisso com a nossa visão, com aquilo que nós queremos. Porque presta atenção, uma vida e uma pior tragédia é uma vida sem propósito. Eu vou para o trabalho, quando der, faço o que eu quiser. Eu vou para a igreja, assisto o culto, vou para casa, mas eu não quero compromisso. Igreja que não compromete crente está assim, ó, lotada. Mas as igrejas que comprometem os crentes, que ensinam que o papel do cristão não é só vir para a igreja, não é só ouvir a palavra, vazio ao coração. Sabe? Então, muitas pessoas que querem estar dentro da igreja, mas não querem compromisso. Por quê? Porque traz dor, traz tristeza. Sabe? Não, eu não quero sentir isso. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra e vou embora para casa. Eu não quero comprometimento. Eu não quero me perturbar. Sabe, irmãos? Eu quero desfrutar a vida ao máximo. Em 2 Timóteo 2,22, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, e ele diz: foge das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé e o amor, e a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo está deixando bem claro: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. É uma palavra de alerta que o apóstolo Paulo ele dá para Timóteo: foge das paixões da tua mocidade. Foge das paixões. E aí você vê as pessoas: ah, pastor, tem que aproveitar quando eu sou bonito, porque depois eu fico feio. Ah, pastor, tem que aproveitar agora que eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho que aproveitar agora porque eu tenho fama. Ah, eu tenho que aproveitar agora porque o tempo passa. Sabe, irmãos, existem sementes que você planta hoje para colher daqui a 20 anos. Existem sementes que você planta hoje para colher daqui a 10 anos. Nós vemos isso claramente, irmão. Quando Jacó ele foge do seu irmão, ele faz um voto, uma aliança com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer em segurança, e o Senhor me der veste para me vestir, comida para me comer, esta pedra aqui é a tua casa e eu darei o dízimo de tudo. Ele foi enganado. O seu sogro enganou, mas quando em um determinado tempo, depois de 20
O anjo do Senhor aparece a Jacó e diz: olha, Jacó, eu sou Deus, a qual você ungiu aquela coluna lá no deserto. Volta para a casa do teu pai. Sabe, irmãos, depois de 20 anos, agora Jacó está voltando. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque existem sementes que você planta hoje, que você vai colher daqui a 20 anos. Então a minha visão, ela tem que estar ampla, a minha visão tem que estar focada. Eu não posso deixar que os prazeres deste mundo, desta vida, me impeçam de entrar na salvação, me impeçam de entrar no reino de Deus, me impeçam de produzir frutos para o reino de Deus. E aí nós vimos, irmãos, muitas pessoas presas em falsas religiões, em filosofias, pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão vivendo a palavra, que não estão vivendo de acordo com o propósito do reino. Pessoas que perderam a visão, que perderam o foco. E aí quando você vai falar, quando você vai repreender, aquela pessoa tem sempre uma piadinha, ela tem sempre uma pilera, ela tem sempre um versículo bíblico para confrontar aquele que está na igreja para ensinar, para divertir, para admoestar. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos estar dentro da igreja, mas com a nossa vida espiritual comprometida. Coração cheio de ódio, coração cheio de rancor, coração cheio de frustração. E eu digo para você, irmão, um coração desse, o Espírito Santo não habita, não. Não, pastor, não. A pessoa vai estar na igreja, vai estar ouvindo a palavra, vai ter pregação que ela vai se sensibilizar, não é? Mas a vida dela não muda. Ela permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu coração não está disposto a renunciar ao mundo para viver a palavra. Foi por isso que a mulher de Ló ficou para trás. Porque ela não estava disposta a renunciar à vida que ela vivia de luxo, de riqueza, de abundância, para viver o incerto. Sabe, irmãos, hoje virou até moda ser cristão, mas nos tempos da igreja primitiva e nos tempos de Jesus, servir a Deus era incerteza de segurança, era incerteza de dias prósperos, era incerteza de dia feliz e era incerteza até de permanecer vivo. Alguém chega para Jesus e diz: mestre, permita que eu te siga. Aí Jesus olha e diz para ele: olha, as raposas têm covil, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Era incerteza. Senhor, permita eu enterrar o meu pai que morreu. Aí Jesus olha e diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu vem e me serve. Irmãos, tem pessoas que vivem a vida inteira chorando por alguém que já morreu. Tudo bem, pastor, não podemos, irmão, ter um tempo determinado para o luto. Mas chega uma hora que é página virada, é vida que segue, é propósito firme, é foco naquilo para que Deus nos salvou. Outros buscam na filosofia moderna e em diferentes ideologias e religião, porque hoje, irmão, nós estamos vivendo o tempo da ideologia. É ideologia religiosa, é ideologia de gênero, é tantas ideologias que você já não sabe se uma árvore é uma árvore, ou se uma árvore é uma pedra, se uma árvore é um bicho, se uma árvore é um sapo. É tanta ideologia que você olha para uma
preciso deixar de ser homossexual para servir a Deus. E hoje nós temos a igreja evangélica dos homossexuais. Por quê? Porque não precisa abandonar o homossexualismo, essas coisas aí, para poder servir a Deus. Eu posso ser homossexual e servir a Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso viver da maneira que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode viver desta maneira, meu irmão, mas quando a trombeta tocar, você vai ficar com o anticristo na terra, porque o céu é lugar de quem tem compromisso com Deus, o céu é lugar de quem tem visão espiritual, o céu é lugar de quem não se vende e que negocia os seus propósitos. Precisamos servir a Deus, mas precisamos servir a Deus com propósito, com a visão definida do que eu quero para a minha vida. Porque, como disse Rick Warren, irmão, a pior tragédia da vida do ser humano é quando o ser humano ele não tem um propósito. O Cutela ele diz assim que a pior desgraça, a pior tragédia de um ser humano não é quando ele morre, mas é o que morre nele enquanto ele ainda está vivo. Isso é muito profundo, irmão. Isso é muito profundo, porque nós vimos, sabe, eu vi esse dia um meme tão profundo. O cara morreu, e aí tem ele lá sentado nas nuvens, com o correntão no pescoço, cheio de tatuagem, com o boné virado com a água para o lado, e alguém lá na terra, dizendo assim: aí mano, cuida de nós. Aí o que está lá em cima responde assim: eu não cuidei nem de mim mesmo, vou cuidar de vocês. Irmão, porque a santificação não é enquanto a pessoa está viva. A pessoa enquanto está viva é um cavalo, é um animal, mas quando morre, está nos braços de Deus. Está nos braços de Deus, vai nessa que está. Ai, o Senhor está recebendo uma coroa de glória. Vai! Presta atenção, irmãos. Primeiro, a santificação, ela não acontece lá. A santificação acontece aqui. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6:9, ele diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, irmão? E aí, se fazer o bem em todo tempo, porque se nós não escurecermos, nós colheremos. Se não houver um escurecimento, se não houver uma diferença, sabe? Eu estava assistindo uma pregação de um pastor já velho, e aquele jovem pregador de 50 anos, ele olha para aquele velho e ele diz: pastor, há 30 anos atrás, o Senhor foi inspiração na minha vida quando eu comecei a pregar o Evangelho. Hoje eu estou com 50 anos de idade. Eu olho para o Senhor e eu vejo que o Senhor não mudou em nada. O Senhor permanece o mesmo, com o mesmo vigor, com a mesma convicção, com a mesma determinação. O Senhor permanece sendo inspiração para mim. Eu pergunto, irmão, nós servimos a Deus para ser inspiração ou para ser decepção? As pessoas têm que olhar para você e ela tem que se sentir inspirada pelo aquilo que você fala, pelo aquilo que você faz, pela tua maneira de servir ao Senhor.
pelo nosso comportamento. Agora, o que não pode é nós termos um comportamento na igreja e outro nas redes sociais. O que não pode é nós termos um comportamento na igreja e outro em casa, e outro na rua, e outro na escola, e outro na faculdade, e outro na rua que nós moramos. Porque se nós não dermos testemunho, como nós vamos inspirar as pessoas a servir a Deus? Veja que o apóstolo Paulo, irmão, ele estava tão comprometido em falar para Timóteo, que em Colossenses 2,8, ele diz assim: veja que ninguém vos engane por meio de filosofias e de sutilezas. O que mais nós vemos nos dias de hoje, irmão, é sutilezas para segurar os crentes na igreja. Quantas sutilezas vazias, segundo as tradições humanas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Referencial da igreja é Cristo, sempre foi Cristo. Os nossos olhos têm que estar nele, irmão. Porque se os teus olhos estiverem nele, ainda que desanimado, ainda que triste, ainda que cabisbaixo, ele vai olhar para você e ele vai se revelar a você. Nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas das vezes, irmãos, nossos olhos só estão na riqueza material, no status social. E aí, nós servimos a Deus só quando é vantajoso para nós. Muitos podem acreditar que o sentido da sua vida está em adquirir riqueza, e assim começar uma carreira estimulada pelo materialismo e pelo consumismo. Precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos, irmão, encontrar o verdadeiro significado. Aqueles moços, eles se encontraram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles tinham uma expectativa em Jesus. Mas agora, eles se vê sem Jesus, e viver sem Jesus naquela época era viver da fé. Eles tinham que fazer uma transição. Eu vou para o Pai, e eu vou enviar um Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não crê. Então, essa era a transição. Jesus ia, mas ele ia enviar o Espírito para aqueles que crescem. Esses homens caminhavam desanimados, porque agora eles estavam sem foco, eles estavam sem propósito, eles estavam sem visão, caminhando sem destino. Onde encontrar o verdadeiro significado? Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, ele vai buscar o meu coração. Jesus quer o meu coração. Não é isso que a Bíblia diz, não, irmão. É corpo, alma e espírito. Ou você é de Deus por completo, ou você não é. E aquele que serve a Deus, irmão, aquele que serve a Deus, ele é moderado nas suas ações, nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque nós cristãos, irmão, nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. Porque antes deles conhecer a palavra, eles têm que
conhecer o nosso testemunho, e a nossa vida tem que ser inspiração, a nossa vida tem que refletir o Cristo vivo, para que o mundo veja que aquele que serve a Deus ele é diferente, porque Malaquias diz: outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está difícil de enxergar uma diferença no mundo hoje. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você conversa com ela e você diz assim, ó, termina de conversar e você diz assim: Jesus tem um plano para a tua vida. Os que evangelizam, Jesus tem um plano para a tua vida. Ele diz: eu já sou cristão. Aí dá vontade de eu dizer assim: estou infeliz. Agora há pouco tu estava falando palavrão. Como é que tu é cristão desse jeito? Porque as pessoas hoje no meio evangélico vão estar com essa visão, que ela pode viver desordenada, falando palavrão, se expondo o seu corpo, e ela é cristã do mesmo jeito. Vou morar no céu. Ó, é corpo, alma e espírito. Quando Deus nos criou, Ele já tinha um plano maravilhoso em mente. Ou seja, já havia definido a nossa missão de vida. Para viver esse projeto e descobrir essa missão, precisamos conhecê-lo pessoalmente, por meio de Jesus. Sabe, irmão, esse plano que Deus tem para nossas vidas, nós descobrimos ele através de Jesus. Agora, se nós não renunciarmos o mundo, se nós não seguirmos a contramão do mundo, sabe, eu já, às vezes, eu já tenho até vergonha de falar esse versículo, de tanto que eu falo dele. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Sabe, irmãos, nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser um bando de crente frouxo, reunido dentro de uma igreja, que no primeiro sinal de perseguição, ó, dá linha no pipa. Nós precisamos, irmão, descobrir. Nós precisamos descobrir o que fazia Daniel lá dentro daquela cova de leões. Que fé era aquela? Que propósito era aquele? Que missão era aquele? Olha, Daniel, nós vamos jogar você dentro da cova de leão. Pode jogar. Nós precisamos descobrir o que Ananias, Misael e Azarias, irmão, acontecia na vida deles, para eles serem jogados dentro de uma fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, e não recuar, e não voltar atrás, e permanecer firme com a visão do propósito. Ó rei, fica sabendo que ainda que o nosso Deus não nos livre das tuas mãos, nós não nos prostraremos, nós não nos calaremos. A nossa visão está naquele que pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer, mas se Ele não fizer, Ele permanece sendo Deus da mesma maneira. E aí eu quero descobrir também o que estava, irmão, dentro de Ananias, Misael e Azarias, que fez com que o quarto homem da fornalha descesse do céu para caminhar no meio do fogo com ele. Diga uma coisa: você pode estar dentro da fornalha, irmão, mas se você tiver uma vida íntegra diante do Senhor, Ele vai descer do céu para
foi adquirido, irmão Paulo, da noite para o dia. Não! Somos seres humanos, somos fracos. Às vezes nós caminhamos e negamos a fé. Quantos irmãos já desviaram e voltaram, mas hoje estão firmes. Somos assim. Estamos caminhando e em um determinado momento dá vontade de tirar a espada da Bahia e cortar a orelha de alguém, mas estamos caminhando, estamos no propósito, estamos caminhando. Quando às vezes nós negamos não uma só, mas uma, duas, 3 vezes. E é como se nós ouvíssemos Cristo dizendo assim: olha, hoje você vai para onde você quer, você faz o que você quer, mas vai chegar dia que vão te levar para onde não, você não vai querer ir, e eles vão te conduzir mesmo assim. E aí, eu quero saber, irmão, o que entrou no coração de Pedro, quando ele foi conduzido para a crucificação, e ele olhou para os seus algozes, e ele disse assim: olha, não me prenda desta maneira, me prenda de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Esse instinto que está dentro do nosso coração. Mas o que é que acontece, irmão? Nós estamos conformados com o mundo, nós estamos caminhando de mão dada com o mundo, a nossa visão está turva, está embaçada, e aí como é que nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida? Eu quero descobrir o que havia no coração de Estevão. O jovem que pregava, a unção era tão grande que quando ele começava a pregar, as pessoas olhavam para ele e via ele com a face de um anjo, como se ele fosse um anjo, tamanha glória que resplandecia sobre o rosto dele. Aqueles homens ficaram irados, sabe por quê, irmão? Você quer ver um crente desviado irado? Mexe no pecado de estimação dele, mexe na ferida dele, e Estevão batia sem dó e sem piedade. Aqueles homens apedrejaram Estevão, mas quando Estevão, ele está ali com o seu joelho dobrado, sendo apedrejado, os seus olhos continuavam nele, ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu se abre, ele vê o Senhor sentado no trono, ele vê o Cordeiro do lado dele, dizendo: vem, Estevão, vem para cá, o teu lugar é aqui, Estevão. Estevão olha para os seus algozes e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Eu quero saber o que era que estava na vida de Estevão. Sabe o que era que estava na vida de Estevão, irmão? Uma vida totalmente comprometida com o Evangelho, com Jesus e com o reino de Deus. Era o que estava no coração do apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo revelou para ele: olha, você vai para Jerusalém, e quando você chega lá, vão manietar você, vão amarrar as tuas mãos, vão te arrastar pelas ruas e vão te matar. E ele olha e diz assim: olha, a vida para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele prega em Gálatas 2:20, ele diz assim: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que ele estava dizendo? Tem alguém morando dentro de mim que não deixa mais eu fazer o que eu quero, que não deixa mais eu viver como eu vivia, porque até um certo ponto da vida de Paulo, ele estava dizendo: maldito homem que sou. Olha a vida de Paulo. Paulo estava na igreja, ele estava pregando o Evangelho e estava pregando assim: ó, maldito homem que sou. Ele não estava pregando para os irmãos, ele não estava pregando para a igreja, ele estava pregando para ele mesmo. Ele olhou para dentro dele e ele disse: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu devo fazer eu não faço, e o mal que eu não devo fazer, quando eu vejo, eu já fiz. Mas agora ele está pregando
Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. É isso, irmão. E agora escute, porque é o ponto central da pregação. Vocês perceberam que eu saí de tudo que era texto, né? Eu estou dando liberalidade para Deus me usar. Presta atenção. Por quê? Porque você pode receber ele hoje e perder amanhã. Mas se houver um arrependimento, se houver um convertimento, ele volta de novo. É o quê? É o Espírito Santo também. Mas eu estou falando de propósito. Quem você era no início e você se perdeu na caminhada, mas você pode voltar a ser o Cristo que você era. Você pode voltar, irmão, a ser aquele fogaréu, aquela brasa acesa. Sabe por quê? Porque o profeta Elias era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Onde ele botava a mão, o milagre acontecia. Mas uma hora ele se perdeu. E ele correu para dentro de uma caverna. Mas como ele tinha vida comprometida, corpo, alma e espírito com Deus, Deus olhou para ele e falou: Elias, o que tu estás fazendo dentro dessa caverna? Sai para fora e eu falarei contigo. Você não pode perder o propósito, não. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que eu. É o propósito que nos move. É o propósito que nos mantém de pé. Sabe por que Paulo? Em um determinado momento, Paulo, ele diz assim: olha, se eles são apóstolos, eu sou mais do que eles. Porque eu trabalhei mais do que eles. Porque eu fiz mais do que eles. Sabe de quem é que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar com um homem assim. Não sei se no corpo, não sei no espírito, mas ele subiu ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não é dado aos homens conhecer. E um desse eu me admirarei. Sabe por quê? Na igreja, um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E aí Paulo está dizendo assim: olha, vocês se admiram com muitas pessoas, mas eu vou dizer para vocês, sabe o que é que eu me admiro? Eu me admiro de uma pessoa assim, ó, que subiu ao terceiro céu e foi mostrado coisas a ele que não era digno de um homem natural, normal. Se tivermos vida comprometida com Deus, irmão, Deus vai revelar coisas profundas. Jeremias 33:3: clama a mim e eu responder-te ele, anunciar-te coisas firmes e ocultas e coisas escondidas que vocês não sabem. Sabe qual é o problema? É que quando nos decepcionamos, quando nós estamos decepcionados, nós estamos desmotivados. Elias, ele se decepcionou. Ele se decepcionou não com Deus, ele se decepcionou com aquela geração, ele se decepcionou com aquele povo, ele se decepcionou com os profetas, ele se decepcionou com Israel. E agora ele está dizendo: olha, Senhor, me mata, porque eu não sou pior, eu não sou melhor do que os meus antepassados, porque quebraram teus altares, mataram teus profetas, e só ficou eu, me mata. Ele pensou que acabou o propósito. Ele pensou que o propósito terminou na vida dele. Mas Deus diz: ei, meu filho, sai da caverna, sai deste lugar que limita a tua fé, sai deste lugar que limita a tua visão, porque eu vou ampliar a tua visão. Ele saiu. E aí Deus se manifesta a ele e diz: olha, Elias, você vai sair. E a primeira coisa que você vai fazer, você vai ungir Eliseu como teu
pensando que acabou, irmão? É só o começo. Deus quer abrir a tua visão. Deus quer abrir, quer expandir a tua mente. Para quê, pastor? Para você voltar a profetizar. Para você voltar a profetizar vida. Para você poder, irmão, estar fluindo na unção do Espírito Santo. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Saia da caverna, bata a poeira e deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus abrir o teu horizonte. Deixa Deus abrir a tua visão. Ele pensou que era o fim, mas o teu fim para Deus é só o começo. Sabe, irmão, eu me lembro. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós recebemos esses pastores de outro país, e esses homens vêm de uma terra longínqua, e eles são usados para profetizar, a gente guarda a profecia. O pastor Ariel estava vivo, em pleno vigor. E como eu me inspirei, irmão, quando eu vi o apóstolo Ariel pregando a primeira vez, o apóstolo Ariel, ele fugia de todo o padrão de um crente espiritual. Ah, é, pastor? É. Ele era muito gordo, ele era muito pesado, ele já era velho, mas quando aquele homem pregava, irmão, ele não tinha uma convicção, ele dizia: Bíblia, abra a sua Bíblia. Mas quando ele pregava, mas quando ele orava, e no meio disso tudo, estava lá o missionário Jair de Oliveira, sentado. E o doutor Mário Conroy já morreu. Ele estava pregando na catedral. E eu me lembro quando ele se levantou, chegou até o missionário Jair e disse assim: você pensa que já é tempo de pendurar chuteira? Você ainda não fez nada para Deus, ainda há muita coisa a fazer. Você ainda vai escrever muitos livros. Olha a revolução. Olha o que Deus fez. Quem é o missionário Jair hoje, irmão? É o nosso apóstolo. É o apóstolo das casas da bênção no Brasil e no exterior. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando você pensa que acabou, é só o começo para Deus. O apóstolo Paulo, o joelho talvez não tinha mais força nas pernas para dobrar o joelho. E ele diz assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu diz que tu estás fraco, é aí que tu estás forte. Permita Deus abrir a tua visão hoje. Permita Deus te dar propósito. Saia desse lugar hoje com um propósito, com uma visão. Eu estou visualizando a minha casa de paz. Eu estou visualizando a minha célula, aquela minha amiga fofoqueira que vive fofocando comigo. Eu vou mudar a situação. Eu vou abrir uma casa de paz na casa dela e vou fofocar de Cristo para ela. Fofocar de Cristo pobre. Sabe, irmão, eu tenho um amigo lá da Paraíba, da cidade de Pocinhos. É o meu amigo evangelista Gregório. Se estiver ouvindo a live aí, que Deus te abençoe. Também quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Cosme em São Paulo, a nossa irmã Egiane. Às vezes eu gravo a oração e eu mando para ele. Ele me manda mensagem de texto. Aí ele diz assim para mim: eu fofoquei de você para Jesus hoje. Eu estava fofocando
você para Deus. Eu já fico alegre porque eu sei que é fofoca boa. Sabe, não abre uma célula. Sabe, você tem muitos amigos jovens. Em vez de você juntar os teus amigos e ficar fazendo vídeo para TikTok, ou para o Facebook, ou para o Instagram, chama os teus amigos na tua casa, faz uma célula, faz uma oração, prega a palavra. Depois, se não tiver muita coisa, faz uma pipoca, senta com ele no sofá, toma um suco, toma um refrigerante e fala do amor de Deus. Deixa Deus te dar propósito. Lá no teu trabalho, na tua escola, no intervalo, você tem um monte de amigos que fica jogando conversa fora. Fala de Jesus para eles. Porque às vezes, irmão, às vezes você estuda e as pessoas da tua escola não sabem que você é crente. As pessoas do teu trabalho não sabem que você é crente. Existem pessoas que quando você diz assim, eu sou cristão, ele vai olhar para você assim, mano. Eu me lembro um tempo, irmão, que a filha do missionário, ela testemunhou. Durante muito tempo ela estudou. Ela fez ensino médio, ensino superior, faculdade, e nunca teve coragem de dizer que era crente. Sabe por quê? Porque na faculdade, se você dizer que é crente hoje, por causa da ideologia esquerdista dentro das faculdades, quando você diz que é crente, é como se você dissesse assim, ó, eu sou de Marte, eu sou um ET. As pessoas vão rir de você. Você deve influenciar as pessoas do teu convívio, influenciar as pessoas no bairro que você mora. Aqueles homens, eles chegam com Jesus. E aí Jesus ia passando, ei, homem, não vá direto não, entra aqui, sai conosco, passe a noite conosco, porque é perigoso viajar à noite, no escuro. E aí Jesus entra com eles. E como era a tradição, o estrangeiro, o visitante, ele tinha as honras de abençoar o alimento, de fazer a oração. Então aqueles homens, eles dão a honra para o estrangeiro, para Jesus. Jesus pega aquele pão, e quando Jesus parte aquele pão, um olha para o outro, Jesus some do ambiente, eles olham, procuram Jesus, ele diz assim, não ardia em nós o nosso coração, quando ele falava conosco no partir do pão. Aqueles homens caminharam o dia inteiro, irmão, e eles chamaram Jesus para entrar porque ele não era seguro caminhar à noite. Sabe por quê? Porque lá existiam leões, animais ferozes que atacavam, e eles constrangem Jesus a entrar. Mas quando eles procuram Jesus, não acha, no partir do pão, o coração queima. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles voltaram para o propósito. Eles não esperaram o dia amanhecer, não. Eles partiram para Jerusalém. Quando eles chegam lá para dizer, olha, Jesus apareceu, ele falou conosco. Eles nem deixaram eles falar nada. Eles falaram, você não sabe quem apareceu para nós. Jesus ressuscitou. Aí eles disseram, ele passou lá em casa. Sabe, irmão, ainda que você esteja desviado do propósito, se Jesus passar na tua casa hoje, e eu acredito que ele está na tua casa, eu acredito que ele está batendo aí no teu coração, dizendo, deixa eu entrar, porque se eu entrar você vai ter coragem para fazer a célula, se eu entrar você vai ter coragem para fazer a casa de
Quando o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele estava dizendo: olha, se vocês não se conformar com o mundo, e se houver uma transformação na vida de vocês, vocês vão experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Aí vai ficar fácil você entender por que Daniel entrou na cova do leão cegado, porque Ananias, Misael e Azarias entrou dentro da fornalha. Você vai entender porque Pedro, irmão, ele mandou ser crucificado de cabeça para baixo. E aí você vai entender o que Paulo quis dizer quando ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Não espere nada deste mundo, irmão, porque este mundo jaz no maligno, este mundo é podre, este mundo é sujo. Ponha as tuas esperanças no Senhor. Contemple o propósito de Deus na tua vida, porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele permanece o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Ele não mudou. O propósito dele não mudou na tua vida. Que os teus olhos se abram nesta noite e te façam entender que o propósito é maior do que a nossa própria vida. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, irmão, quando você vem com uma pregação e o Espírito Santo usa da maneira que Ele quer. Eu creio que Ele está falando comigo nesta noite. Eu creio que Ele tem um propósito maior para a minha vida nesta noite. Eu creio que Ele quer me levar a novos horizontes. Eu creio que o Senhor quer me dar propósito. O Senhor quer me dar propósito aí. Você que está aí conectado nessa live, Deus tem um propósito para a tua vida. Se você se desviou do propósito, volta enquanto é tempo, porque o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua palavra é vida, Senhor. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo, meu Deus, 3, Ele diz: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh, meu Deus, Senhor, no nome do Senhor Jesus, trabalhe em nossas vidas nesta noite.